No livro de João, no capítulo 21, um texto até conhecido, mas Deus ministrou no meu coração acerca, é o último capítulo do livro de João, né? Capítulo 21, versículo 15. Versículo 15, vamos ler até o versículo 17, que diz: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que esses? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeirinhos? Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, ama-me? Respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse: Pastoreia minhas ovelhas? Perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, ama-me? Entristeceu-se Pedro, porque por ter perguntado pela terceira vez: Ama-me? Respondeu: Senhor, tu sabes de todas as coisas, sabe que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Amém? Queridos, esse Deus, ele tem a sua forma, o seu jeito, a sua estratégia de ministrar no nosso coração. Eu, no lugar de Pedro, na primeira vez respondi: amo. Na segunda, ia dizer: Deus, eu não vou responder não, porque o Senhor já sabe. E na terceira, ia ficar em silêncio. Porque eu iria talvez ficar inconformado de tanta pergunta, mas fazendo a mesma pergunta várias vezes. E a gente questiona muito, né, sobre que Pedro negou Jesus, a gente questiona muito sobre que Pedro falhou, e só que eu estava vendo um paradoxo na vida de Pedro que me chamou muita atenção, né? Algo que chamou muita atenção do meu coração em Deus. E talvez o tema para essa breve palavra seria: como está o nosso amor a Deus? Como está o meu amor a Deus? Amar a Deus não é só ir no culto. Amar a Deus não é só fazer campanhas e propósitos de oração. Amar a Deus vai além de tudo isso. Amar a Deus vai além daquilo que nós dizemos que fazemos. Porque se nós formos analisar o mesmo texto, né? Aliás, um texto voltado, que vai dar um paralelo com esse, de João capítulo 3, versículo 24 e 25, quando Jesus disse: olha, alguém vai me trair. Né? Jesus disse: alguém vai me trair. Jesus sabia quem era? Sabia. Mas Jesus disse: alguém vai me trair. E a Bíblia diz, queridos, estão me ouvindo? Alguém me disse, queridos, que alguém chegou e perguntou o seguinte: será que sou eu? Outro pensa: será que sou eu? Os discípulos foram perguntando e questionando: será que sou eu? Mas aí, queridos, nós começamos a ver que Pedro ele faz uma pergunta diferente. Peraí, está dando interferência. Ele chega para os discípulos e fala o seguinte: olha, o segundo texto fala que ele chega para o discípulo amado, João, e fala com ele o seguinte: olha, pergunta ao Senhor quem é que vai traí-lo. E João pergunta: mestre, quem é que vai trair? Ele disse: aquele que eu molhar o pão e lhe der, esse me trairá. Por que Pedro faz essa pergunta? Aliás, leva João a fazer essa pergunta para o Senhor. Porque o mesmo Pedro, ele vai dizer o seguinte: Senhor, por ti eu darei minha vida. Pedro está expressando o amor dele. Pedro estava dizendo o seguinte: olha, João, pergunta quem é, porque Pedro era meio para frente. Se você for analisar a atitude dele ali no monte, quando ele pega a espada para cortar, ele pegou a espada foi para cortar ele, ele pegou a espada para separar o pescoço do soldado. A intenção de Pedro não é arrancar um pedaço da orelha, não. A intenção dele é arrancar o talo do pescoço. Eu acho que o soldado, muito esperto, se esquivou, pegou, foi na beirada da orelha. Porque eu acho que Pedro ali, se Jesus tivesse de ter fulano, Pedro tinha levado, tá na mesa, já tinha dado na cara dele.
Fala, peraí, deixa eu te mostrar como é que vem de Jesus. Porque Pedro era para frente, era atrevido. Se fosse o nosso tempo, ia dizer que Pedro era nordestino. Porque nordestino é bem, né? Pedro era. Então, eu imagino que Jesus já sabia da atitude de Pedro naquele momento. Falou, não, se eu falar quem é, eu sei como é que Pedro é, sei como é que ele é sanguíneo, sei que ele não mede palavra, ele vai vir e vai querer dar na cara do Judas na frente de todo mundo aqui. Não é desse jeito. Eu preciso ser vendido, precisa acontecer. Então Jesus ele não disse quem era, mas disse que iria acontecer. Pastor, se eu fugir do tema, não. Eu ainda estou dentro e nós vamos chegar lá no texto que nós lemos de João, capítulo 21. Mas é importante que nós entendamos, ou venhamos entender, o que Deus tem a ministrar no nosso coração nesta noite. Eu sei que nós tivemos um dia cansativo, alguns vão trabalhar no sábado ainda, mas Deus ele trouxe para mim uma palavra voltada a esse Pedro, tu me amas. Queridos, a Bíblia diz que Pedro, ele faz essa pergunta para João, João pergunta a Jesus, Jesus diz, vou molhar o bocado, vou molhar o pão aqui, vou dar a ele. E a mesma Bíblia diz, queridos, que Jesus olha para Pedro e diz, Pedro diz, por ti darei minha vida. Jesus disse, Pedro, ainda esta noite você vai me negar. Jesus estava dizendo, Pedro, você me ama tanto, mas você ainda vai me negar. Ele falou, eu, longe de mim te negar. E a Bíblia diz que Jesus vai para o monte, onde ele será preso e será levado e vendido por 30 moedas de prata. Poderia ter sido qualquer um discípulo, não julgo Judas, mas o diabo aproveitou que Judas era muito interesseiro, porque a Bíblia diz que ele do embornal, ou seja, da bolsa que ele carregava, ele enfiava a mão e pegava dinheiro. Então, é ladrão. O diabo aproveitou e falou, vou aproveitar isso aqui, que é interesseiro, e vou usar ele. Mas se não fosse Judas, seria outro, mas precisava se cumprir. E a Bíblia diz, queridos, que quando está no monte, eu já até adiantei, ali eles vão pegar Pedro, vão pegar Jesus, desculpa, no monte, e ele corta a orelha do soldado sumo sacerdote, por nome de Malco. Queridos, é interessante que o servo do sumo sacerdote não podia ter defeito nenhum. E Pedro corta um pedaço da orelha do sumo sacerdote. Jesus ele pega a orelha no chão. Eu estou colocando no chão, mas a Bíblia não fala chão. Mas se cortou, caiu. Se caiu, foi no chão. Ninguém ficou pegando peteca. A orelha, pega a orelha, não deixa cair. Não. Eu acho que ele diz que ela caiu. Pegou a orelha e colocou no mesmo lugar. Porque aquele homem já deve ter pensado, nunca mais eu vou poder servir o sumo sacerdote, porque eu estou defeituoso. Jesus coloca a orelha no lugar e fala, Pedro, embanha a sua espada, guarda a sua espada. Pedro estava ali tentando mostrar o amor. Jesus, eu vou te mostrar que eu te amo. Vou cortar no talo logo, para mostrar que eu te amo. Jesus disse, Pedro, amor não se demonstra dessa forma. Existem várias formas de demonstrar amor. Às vezes nós queremos demonstrar amor a Deus usando táticas nossas, meios nossos, formas nossas, e nós acabamos entristecendo a Deus e não mostrando nosso amor. Às vezes encontramos pessoas que ainda não têm o conhecimento de Deus, não têm o temor de Deus que nós temos, e essas pessoas muitas das vezes elas atacam o evangelho, não atacam a mim, elas atacam a Cristo. Ainda que ela fale da minha fé, que ela fale da minha vida, que ela fale da minha renúncia, ela não está atacando a mim, ela está atacando a Cristo. Me lembro que quando Paulo estava perseguindo os cristãos, o próprio Deus falou, Paulo, por que me persegue? Ele poderia dizer, por que está perseguindo os meus filhos? Ele poderia dizer, por que está perseguindo os cristãos? Não, ele diz, por que me persegue? Agora nós vamos para outra sala, eu já estou no degrau da escada aqui. Aí, queridos, então, por que me persegues? Nós vemos, queridos, então, que Pedro muda cenário toda hora. Já estou no cinema, sei lá onde eu estou aqui.
Então, ele disse, Pedro, por quê? É, por que você pegou isso? Guarda sua espada. E a Bíblia diz, queridos, que nesse monte também, ali onde Jesus está sendo entregue, tinha um homem enrolado num lençol, envolto num lençol. E quando, olha bem, queridos, quando os soldados, eles não foram para prender só Jesus, ele falou, vou prender Jesus e a coja toda, vou prender a todo mundo. A Bíblia diz que todo mundo fugiu, saiu correndo. Tinha um homem que estava enrolado num lençol, segundo alguns estudiosos, era um João. Ele correu, largou o lençol para trás, saiu pelado, correndo nu. E todos os discípulos fugiram, menos Pedro. A Bíblia diz que quando Jesus foi levado para ser julgado, Pedro e João iam atrás, procurando saber aonde Jesus iria ser julgado. E a Bíblia diz que ao longe eles seguiam Jesus, ao longe ele olhava Jesus. E quando Jesus foi para ser julgado, ele ficou na porta, à beira de uma fogueira. E ali, João, por ser comerciante, e algumas pessoas dizem que ele vendia peixe, trabalhava nessa área, eles sabiam que era João, e sabiam que o ofício de João. Mas quando ele olharam para Pedro, diz, usa a expressão, esse também é um deles, porque parece com eles, é parecido com eles. Pedro fala, não, nem sei quem é. Pedro começa a negar Jesus, como Jesus disse que ele iria negar. E à beira da fogueira ele está de novo, aí chega alguém e fala assim, você é um deles, você tem o jeito dele, característica, se veste igual, você é um deles. Pedro disse, não sou não sei nem o que vocês estão falando. E por 3 vezes Pedro nega Jesus. A Bíblia diz, queridos, que Pedro, quando ele nega Jesus pela 3ª vez, lhe veio dentro do coração dele um remorso, uma tristeza. E Pedro imagina o que eu fiz. Acabei fazendo aquilo que não deveria fazer. Neguei a Jesus. Irmãos, a Bíblia diz que quando Pedro vai para pescar, quando ele volta, Jesus está onde? Na praia. Com o quê? Com a fogueira acesa e o peixe assando. Eu vejo um paradoxo aí, queridos, que na beira da fogueira Pedro negou, mas na beira da fogueira Pedro se reconcilia com Deus, porque ele vem comer com Jesus o peixe e comer o pão. Não importa quantas das vezes nós erramos, Deus está sempre disposto a nos levar para a beira do fogo para comer com ele o peixe e o pão. O nosso amor não pode ser medido por ações. O nosso amor precisa ser medido por atitude. A ação é uma coisa, é dar comida para os pobres, é ajudar quem está precisando. Agora, a atitude é outra coisa totalmente diferente. Eu vejo esses emojis no Facebook das pessoas tirando foto, né? Dando comida aos outros e tirando foto, como diz, eu tô fazendo, fazendo vídeo, né? Olha, demos cesta básica para 30 famílias. Não sou contra quem ajuda 30 famílias ou 20, não sei. Mas eu acredito, queridos, que não são os atos, é a nossa atitude. Para quem que eu estou fazendo? Eu estou fazendo para quê? É para meu bel prazer? É para minha autopromoção? Ou é para o reino de Deus? A Bíblia diz que a comais que bebais façais para a glória de Deus. Nós sempre recebemos aqui, irmãos, e para a gente é difícil, porque quando as pessoas dizem assim, pastor Alex está na Irlanda, pastor Alex está rico. Então, irmãos, o que aparece de pessoas pedindo ajuda, tá desempregado, está desesperado, está desimpedido, está separado, está não sei o quê. Um filho está com câncer, o outro está com não sei o quê. E a gente sempre procurando ajudar dentro das nossas possibilidades. E aí eu não fico colocando em grupo, eu ajudei fulano. Não. O senhor sabe, dentro daquilo que eu posso, aquilo que eu não posso, não posso. Eu não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém. Eu estou dizendo que eu luto para que o Cristo da cruz apareça e que eu permaneça atrás da cruz de Cristo, porque que ele tem que aparecer, não eu. Eu vejo, queridos, que quando Jesus ele chega para Pedro e diz o seguinte: Pedro, tu me ama?
Jesus estava querendo ouvir de Pedro a declaração de amor que Pedro tinha por ele. Jesus estava querendo que Pedro declarasse o amor que ele tinha por ele. E quando Pedro ele declara, sim, Senhor, te amo, Jesus ele sabia que Pedro estava sendo sincero. Ele sabia que Pedro estava usando de sinceridade, que amava mesmo. Tanto é que ele diz, Pedro, tu me amas mais do que esses? E eu volto lá no texto de Lucas, quando Jesus ele pega e fala o seguinte, desculpa, o texto de João 13, quando Jesus ele chega e pergunta a Pedro, tu me amas mais do que esses? Mas quando o texto de Lucas 13 diz que João, que Pedro, ele não pergunta, será que foi eu? Ele fala, João, pergunta quem foi, quem é que vai trair? Porque Pedro tinha consciência de que ele dizia, qualquer um que pode trair, eu não. Pode vender ele, eu não vou vender. Ele tinha certeza, convicção do que ele estava falando. Ele, em outras palavras, ele estava dizendo, João, pergunta ele quem é, porque eu e você eu tenho certeza que não somos. E por isso que Jesus pergunta, Pedro, tu me amas mais do que esses? Ele disse, sim, Senhor. Ele poderia dizer, não, Senhor, não amo mais do que eles, não, talvez igual, mas eu tenho meu jeito de amar. Não. Ele disse, sim, Senhor, eu amo mais do que esses daí. E Pedro poderia dizer, ó, eles correram, eu não corri, não. Eles não fizeram nada, arrebentei a orelha do soldado, você ouviu, né? Eles não seguiram o Senhor para saber onde o Senhor estava, mas eu fui atrás. Mesmo negando o Senhor, eu fui atrás. O medo bateu a verdade. Quem de nós, irmãos, não negaria Jesus no momento daquele? Se eu disser que eu estou com eles, vão me matar. Ah, vou falar que eu não conheço, mas Deus sabe. Não tem aquele pecadinho que a gente fala, não, é por uma boa causa. Eu vou mentir por uma boa causa. Eu vou fazer isso por uma boa causa. Deus sabe que não é do coração, mas eu preciso dizer isso por uma boa causa. E julgamos as pessoas. Mas será que nós não faríamos como Pedro? Nós não negaríamos Jesus? Ali naquele momento de prisão, de açoite, de ameaça de morte, de cruz? Eu vejo, queridos, que esse mesmo Pedro, o encontro dele com Jesus verdadeiro e genuína foi quando Jesus ressuscita e pergunta a ele, você me ama? O verdadeiro encontro de Pedro com Jesus foi esse. Porque antes, Jesus mesmo diz, Pedro, Satanás, para trás de mim, Satanás, primeiro ele diz. O diabo entrou no corpo de Pedro. Teve um momento que ele diz, Pedro, Satanás pediu para se andar com você. Mas aí quando Jesus ressuscita, Jesus ele tem um encontro com Pedro, o encontro de Pedro com Jesus foi genuíno. Eu costumo dizer que Pedro estava até desviado quando Jesus morreu. Porque a Bíblia diz que ele voltou a fazer aquilo que ele fazia antes de ser chamado. E quando Jesus aparece para ele, ele pula dentro d'água com vergonha, porque ele estava sem a túnica. Mas aí agora ele tem um encontro com Jesus. E esse encontro muda a vida de Pedro. Pedro, tu me amas? Jesus faz uma pergunta no amor agapau, ou ágape. E Pedro responde no amor filéu. Sim, Senhor, te amo. Te amo como amigo. Jesus disse, Pedro, tu me amas pela segunda vez? Ele disse, sim, Senhor. Ele pergunta no agapau, Pedro responde no filéu, no amor filéu. E na terceira vez, ele, Pedro, tu me amas? A Bíblia diz que Pedro se entristeceu. Porque ele pergunta tanto. E aí Pedro olha para ele e fala, Senhor, tu sabes de todas as coisas. E Jesus disse, apacenta os meus cordeirinhos. Apacenta as minhas ovelhas. O encontro de Pedro com Jesus foi tão tremendo que quando Pedro ele vai para ser morto pelo evangelho, ele prega o evangelho, ele não quer nem saber se morrer, eu vou morrer com Jesus. O encontro de Deus com ele, dele com Jesus foi tão tremendo que quando Jesus foi assunto aos céus, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, teve a descida do Pentecostes, já no capítulo 3 ele está entrando na Porta Formosa.
E a Bíblia diz, queridos, que ele encontra um coxo. Ele diz, não tem ouro, não tem prata, mas o que eu tenho? Pedro tinha alguma coisa. Eu te dou, levanta em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. Esse Pedro, queridos, que nós estamos falando, é o Pedro que quando foi para ser crucificado, ele disse, eu não sou digno de ser crucificado com o meu mestre. Por favor, me crucifica de cabeça para baixo. Esse Pedro estava disposto a morrer por Jesus, porque algo diferente aconteceu na vida de Pedro. Dos discípulos, o que me chama a atenção, cada um deles foram fenomenais, eu vou usar essa expressão, até mesmo Judas, que dentro do tempo que andou com Jesus fez história. Para nós, uma história macabra, que foi a história da venda, mas ele fez história. E nós entendemos o propósito do coração de Pedro, a vida de Jesus. E também entendemos, queridos, que se não fosse Judas, seria qualquer um outro discípulo próximo de Cristo. Até mesmo João, que segundo alguns relatos bíblicos, é aquele que recostava a cabeça no peito. Mas aí nós vemos, queridos, que Pedro, ele depois do encontro com Jesus, Pedro muda. Pedro, ele se transforma. Eu imagino Pedro chegando diante dos soldados e dizendo o seguinte, olha, vocês não estão entendendo. Eu não era ninguém. Eu não valia nada. Eu era um pescador. Eu era um anônimo. Quem era eu? Ninguém. Mas mesmo assim, Jesus teve encontro comigo na beira do mar. Queridos, os pescadores da época não eram pessoas notadas e notáveis. Eram pessoas anônimas, era o pescador. Tem um momento que a Bíblia vai dizer que Jesus chama os filhos de Zebedeu. Não chama nem pelo nome, fala que é só o nome, chama o nome do pai. Mas quando Jesus tem encontro com o pescador, Jesus ele muda a história do pescador. Jesus, quando tem um encontro comigo e com você, Jesus muda a história, a minha história e a sua história. Ele transforma a nossa vida. E toda maldição ele transforma em bênção para a glória do nome dele. Como está o nosso amor a Deus? Será que amamos a Deus mesmo? Estamos dispostos a estar diante do Senhor, adorando, exaltando, servindo a Ele? Ou será que diante da primeira luta, da primeira adversidade, nós desistimos? Irmãos, certo dia um homem, um pastor, entrou em contato comigo e disse, pastor, o senhor está na Irlanda, glória a Deus, Deus honra. E que bom que o senhor está na Irlanda. Eu falei, glória a Deus, irmãos, estamos aqui rompendo, servindo ao Senhor. Ele disse, como é morar na Irlanda? Eu disse, é resistência. Você tem que ter dois tipos de resistência. O primeiro é espiritual, porque nem todos que vêm para a Irlanda permanecem os mesmos. As pessoas mudam por causa do dinheiro. Essas pessoas mudam por causa do capitalismo. O Deus dela deixa de ser o Senhor e passa a ser o euro. Porque as pessoas trabalham dioturnamente, não tem tempo para Deus. As pessoas desistem, desviam do evangelho, vão para as boates, vão para os pubs, para os bares, que é no Brasil os bares. As pessoas vão para as baladas. Elas dizem, vem para cá crente, vem para cá obreiro, presbítero, diácono, evangelista, pastor. E quando chega aqui, esquecem do plano perfeito, daquele plano que nasceu em Jerusalém e veio sendo cumprido ao longo do tempo da estadia de Jesus. Eles esquecem do plano perfeito. Então a primeira estrutura tem que ser espiritual. Irmãos, Irlanda não é para qualquer pessoa. Não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém. São desafios. E todos os dias a gente tem que se reinventar em nós para ter um encontro com Deus. E Deus, ele nos permite a cada instante, a cada momento, nós nos reinventarmos dentro de nós para ter um encontro com Ele. E o segundo, queridos, é físico. Porque aqui, pastor não tem remuneração. Aqui, pastor tem que trabalhar para se manter, para comer, para sustentar a família, para vestir, para morar. Então aqui a gente rala, a gente precisa trabalhar. E ao mesmo tempo ter foco com Deus, ter tempo para a família. É difícil.
Não é fácil, mas rompemos. Estou chegando a 3 anos na Irlanda, em janeiro agora, próximo janeiro. Se Deus quiser, eu completo 3 anos de Irlanda. Mas louvo a Deus que nesse período que estou aqui, tenho tentado servir ao Senhor com fervor, com amor, com fidelidade, com graça. Eu amo a Deus, eu amo a Cristo. Mas quantas pessoas desistiram da caminhada em meio à pandemia? Quantas pessoas desistiram da caminhada em meio a tantas outras situações e acontecimentos? Não podemos parar. Nós temos um alvo. Nosso alvo é Cristo. Nós temos uma promoção. E a nossa promoção é o céu. Nós não podemos parar. Em alguns momentos da nossa vida nós vamos errar. Em alguns momentos da nossa vida nós vamos vacilar. Mas que o nosso erro seja um acidente e não algo provocado. Que possamos estar olhando para Cristo continuamente, dioturnamente, vivendo o propósito e o plano perfeito de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pregamos o evangelho aqui para os irlandeses. E quando falamos God bless you, ou Deus, ou seja, Deus te abençoe, ele diz no God bless you, no God bless you, no me. Ou seja, ele não me abençoa. O meu Deus é o dinheiro. Muitos irlandeses têm o Deus como dinheiro. E a gente tenta aprender a língua, a gente tenta conversar para pregar o evangelho para esses irlandeses. Alguns dizem, quem é Deus? Como é que é esse Jesus? Tem alguns irlandeses que não sabem nem quem é Jesus. Ele fala, ora, e como é que você reza no seu Jesus aí para pedir ele para me curar? Nós precisamos ter estratégias e planos. Um outro virou e falou o seguinte, o Deus de vocês é tão bom que o nome dele, ao contrário, é cachorro. Porque a expressão God, né? God, que é Deus, ao contrário da dog. Então, eles... É tão interessante que ele é comparado a um cachorro escrito de trás para frente. E a gente tem que ter sabedoria, porque ele não está tocando em mim. Ele não está falando de mim. Ele está falando do que eu prego. Ele está falando do que eu defendo. Eu preciso ter sabedoria para falar com ele. Porque o Senhor me trouxe aqui não foi para debater, para brigar com ninguém. Foi para pregar o evangelho da verdade. Estou vendo, queridos, aqui na Irlanda e algumas partes do mundo, muitas pessoas que caminhavam comigo ombro a ombro no evangelho e que desistiram da caminhada cristã. Eu sempre digo, nas vezes que ministrei, eu sempre digo, vou dizer de novo, permaneça firme diante de qualquer coisa. Não desista da caminhada. Existem muitos pratos, muitas oportunidades, entre aspas, para nos tirar do foco. Irmãos, eu não vou dizer para vocês que não é prazeroso, o mundo é prazeroso. Para quem tem queda para bebida, bebida, para quem tem queda para festa, festa, para quem tem queda para droga, droga. O diabo vai sempre procurar uma oportunidade, assim como foi com Judas, para tentar nos tirar do foco e do propósito, do plano perfeito. Mas que nós possamos olhar para o Senhor. Porque quem ama faz entrega. Pedro amava, ele fez entrega. Quem ama faz entrega. Eu preciso me entregar ao Senhor todos os dias. Eu preciso fazer entrega todos os dias. Lembra, pois, de onde caís. Volta. Arrepende e volta à prática das primeiras obras. Nós podemos voltar e consertar muitas coisas em nossas vidas. A nossa alma precisa de Deus, como diz o salmista Davi. A minha alma tem sede de Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de nós. Eu trago essa reflexão para os nossos corações e digo para vocês que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestade, nem o presente, nem o futuro pode nos separar do amor de Deus. Como diz Romanos 8, nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a profundidade, nem a altura, nem poderes,
nem criatura pode nos separar do amor de Deus. Quem nos separa do amor de Deus? Nem o diabo tem poder de nos separar do amor de Deus. Agora, isso está em nossas mãos. Se nós não quisermos, nós somos livres para nos afastar do amor, da mão e da graça de Deus. Mas se nós formos persistentes, nós vamos permanecer chorando, caminhando, com os pés sangrando, ajoelhados, mas arrastando diante do Senhor sem parar. Não é porque, como diz o que ele cantou, esqueci, Samuel Mariano, não é porque você está ferido que bom soldado você não é. Ah, estou ferido, pastor, não presto. Não, não. Você está ferido porque você está na batalha. Mas é a hora de recompor, de se consertar, de se curar e voltar para a batalha. Porque ela ainda não acabou. Nós temos um espaço de tempo a caminhar. Estamos vendo muitas pessoas morrerem. O próximo da fila pode ser eu ou você. Como está a nossa vida, como está o nosso amor, a nossa intensidade diante de Deus? Estamos prontos? Ou será que vamos dizer, não, Senhor, espera mais 2 minutos? A morte, ela não dá aviso, ela não avisa, simplesmente vem. Precisamos estar preparados. Ah, eu vou servir a Deus por medo. Não, eu vou servir a Deus por amor. Deus não quer que ninguém vá à igreja por medo. Deus não quer que ninguém dizime por medo. Deus não quer que ninguém oferte por medo. Deus não quer que ninguém ore por medo, faça campanha por medo. Deus quer que nós façamos por amor. Quando nós fazemos por amor, isso se chama entrega. Quando fazemos por medo, isso se chama obrigação. E Deus não quer medo nem obrigação. Deus quer amor e entrega.